que a gente observa é que há uma certa, a gente costuma chamar, né, uma certa penetração da lógica privada no espaço público, né? Então, que desde a reforma do Estado, nos anos 90, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, particularmente em 95, quando foi criada a proposta de reforma do Estado, né, em que algumas atividades foram consideradas atividades específicas do Estado e outras poderiam ser privatizadas, né, ou ter uma relação público-privada. E a saúde foi uma delas, a educação também, né, hoje praticamente todas as áreas. Então o que a gente observa é que existe uma tendência a você priorizar o produto, o resultado, né, e não o processo. E a gente entende que saúde e educação são atividades de políticas públicas, não deve ser coisa de mercado, né, ou pelo menos a saúde pública, né. E o que a gente observou nessas pesquisas é que existe toda uma lógica de gestão, chamada gerencialismo, né, e que coloca as formas de gestão privadas dentro do espaço público, como metas, por exemplo, né, como você atingir determinados patamares de produção, competição entre os próprios funcionários, entendeu? A questão de você precisar ter um reconhecimento que muitas vezes você não tem, isso frustra o funcionário, sabe? Então essa situação da lógica privada dentro do serviço público é uma característica muito presente hoje com as terceirizações, né, com as organizações sociais, entende? E que nesses municípios que a gente estudou, particularmente num deles, era muito presente. A pesquisa foi interessante, ela foi aprovada no edital da FAPESP, né, de políticas públicas, em 2012, fevereiro de 2012. Mas nós começamos a discutir o projeto em 2009, final de 2009 início de 2010. E a exigência do edital era de que tivesse também participação na equipe de pesquisa de profissionais das parceiras, entre aspas, que são as duas prefeituras, né? Então, desde o início, o grupo de pesquisa tinha técnicos da Secretaria de Saúde dos dois municípios. E esse processo foi muito rico, porque a gente foi discutindo o próprio escopo da pesquisa com a participação deles, entende? Tanto que até hoje, no caso de um dos municípios, a gente continua desdobrando essa pesquisa. Um dos municípios foi Guarulhos, né, que é o segundo município do estado, um município muito importante, e o segundo foi, o outro município, não é o segundo, né, foi o Embu das Artes. Mas o foco principal do projeto foi estudar as repercussões psicossociais dessa forma de gestão do trabalho, né, e propor medidas de intervenção. E essa questão que a gente comentou já no início, quer dizer, eles falavam muito da necessidade de bater metas, entendeu? De mostrar competitividade, o reconhecimento do trabalho nem sempre era algo presente, entende? E muita também influência de questões políticas. Tipo, chega um vereador na unidade de saúde e, olha, vai atender o meu correligionário porque eu indiquei fulano de tal, entendeu? Então essa influência da política local nos serviços também era alguma coisa que eles falavam com muita frequência, entende? E muita gente tomando remédio, sabe? Remédio tarja preta, então essa questão do estresse, sabe? Da tensão no trabalho, da competição, é muito frequente, sabe? E aí começa a aparecer faltas, né, com certa frequência, pedidos de afastamento por doença, entendeu? Ou mesmo que a gente chama de presentismo, quer dizer, o cara está lá trabalhando, mas ele não está ligado, entendeu? É diferente do absenteísmo, né, que ele não vai trabalhar. A situação é que o indivíduo vai trabalhar, mas ele não está envolvido diretamente com o trabalho, faz aquilo de maneira maquinal, né, sem muito envolvimento, inclusive com a clientela, né? Então isso é um problema. Os efeitos desse tipo de trabalho, a gente tentou avaliar também as resistências dos trabalhadores, né? O que eles fazem para enfrentar essa situação, né? E um caso muito emblemático de um dos municípios foi o seguinte, eu vou tentar explicar essa coisa da resistência, né? Eles eram um grupo de trabalhadores que a gente considera importantes na atenção básica, nos agentes comunitários de saúde, que tem o papel de ir à comunidade, fazer visitas domiciliares e tudo, né? E eles foram procurados por um outro grupo de trabalhadores, que é um grupo que não tem relação diretamente com as unidades de saúde dos municípios, que é o pessoal que chama recuperador de dano. Então uma das grandes prioridades
funcionários, né, que trabalham nesse projeto, é atuar na área de uso de drogas. Então eles solicitavam que os agentes comunitários os levassem até a casa dos usuários de droga. E aí os agentes comunitários falaram, eu não posso fazer isso porque eu vou perder a confiança da clientela. Como é que eu vou dedurar, né, alguém que é usuário de droga para uma pessoa estranha que está chegando aqui na comunidade agora, né, e que aparentemente vai embora e ninguém sabe o que ele vai fazer com a informação. Aí eles decidiram que não iam mais atuar de parceria com esse projeto de recuperação de danos, entendeu? Então é uma forma meio agressiva, né, de se proteger, porque aquilo ia trazer reflexos importantes para o trabalho deles no dia a dia, né? Então, uma forma de resistência é essa, se negar a fazer determinadas coisas que não estavam previstos na atribuição deles como funcionários. Agora, as repercussões são muito repercussões que têm a ver com a esfera psicoafetiva, né? Quer dizer, o não reconhecimento pelo trabalho, uma carga de trabalho muito grande, entendeu? A situação de não poder ficar doente, né? Quer dizer, se você ficar doente, se tiver muito atestado, você já fica marcado como alguém que pode perder o emprego. Não no caso estatutário, mas no caso do pessoal das OS, né? O pessoal que é terceirizado por alguma empresa, né, que não é a empresa pública de fato. E o que a gente observa é muito essa questão da tensão, né? Ou da possibilidade de ser demitido, ou da necessidade de dar produção cada vez maior, né? Tanto que eles dizem frequentemente, olha, a gente acabou tendo como prioridade fazer relatório e preencher papel. Na verdade, o principal, que é a assistência à população, que é o contato com o público, fica em segundo plano. Tem que saber se você produziu, porque é em função disso que você recebe também a verba repassada, né? Então eles dizem que, em alguma medida, o trabalho acaba perdendo sentido, porque você fica só burocraticamente preenchendo relatório, sabe, planilhas e tal, e o trabalho em si, a qualidade do trabalho fica prejudicada, né? O que a gente propôs foi, além das conclusões e tudo, a gente fez recomendações, né, para que as duas prefeituras incluíssem nas suas políticas resultados da pesquisa. Um dos resultados que a gente estudou também com mais profundidade é a questão do plano de carreira, cargos e salários dos dois municípios, né? E vimos que o plano tem falhas, que é comum existir, né, porque eram planos recentes, e a gente propôs então que, primeiro, esse plano era pouco conhecido. A gente, quando fez as entrevistas, os grupos focais, as pessoas não conheciam o plano, já ouviam falar e tal, né? Então a gente sugeriu que as duas prefeituras investissem na divulgação do plano através de folhetos, cartilhas, mesmo dentro da página da secretaria, né, na internet que existe lá nos dois municípios, que isso fosse mais divulgado. Uma outra questão que a gente percebeu que era importante era manter um projeto ou um programa de educação permanente para os funcionários, entendeu? Porque eles se ressentiam muito da necessidade de atualização, né? Então foi uma outra proposta para qualificar também o trabalho, né? E talvez a que tenha mais impacto, que um dos municípios assumiu, era pensar numa política de saúde do trabalhador da saúde, entendeu? Que os municípios desenvolvessem uma proposta através de projeto de lei ou mesmo de um programa, né, que fosse voltado para a saúde dos trabalhadores da saúde, entendeu? E num dos municípios, particularmente foi em Guarulhos, a gente está dando continuidade à pesquisa, desenvolvendo essa proposta dessa política, sabe? Porque o que a gente observa, isso também é uma outra pesquisa que nós fizemos, já tínhamos detectado, é que existe um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho que atua nas prefeituras, né, para atender acidente de trabalho, doença do trabalho, afastamentos, né, licenças e tudo, fazer perícia, eventualmente também atuar nos ambientes de trabalho, né. E esses serviços de medicina do trabalho, eles estão ligados à Secretaria de Administração, eles não são ligados à Secretaria de Saúde. É uma distorção na nossa visão, né, porque fica um serviço muito de controle de absenteísmo, de controle de falta, sabe, de diminuir as licenças, né? E a gente acha que um serviço de saúde do trabalhador tem que ser um serviço para avaliar os riscos, né, e propor medidas de prevenção. Então uma das propostas é de que
no caso dessa política, exista, se não a transferência do serviço de medicina do trabalho para dentro da saúde, que ele tenha alguma atividade também articulada com a Secretaria de Saúde, entendeu? Junto com um centro de referência de saúde do trabalhador que tem nesse município, né? Junto também com o setor de vigilância sanitária da prefeitura, que é da saúde, né? Então a ideia que está sendo gestada é de um programa que envolva essas várias instâncias, né? Articule tudo isso e que tenha uma grande participação dos próprios trabalhadores, né? Na ideia do tal controle social que o próprio SUS prevê, né? De você ter uma participação importante dos trabalhadores, da clientela, na gestão dos serviços, né?